Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda, sejam bem-vindos a mais essa aula de matemática. Hoje nós vamos continuar com o assunto de geometria plana. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre o que seria a geometria plana e também aprendemos um pouco sobre as figuras geométricas. E nessa aula de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a geometria plana e suas figuras. Então, o que seria polígono? Os polígonos são figuras planas fechadas constituídas por segmento de reta. A palavra polígono vem do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Os polígonos podem ser simples ou complexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam não são polineares, não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Quando não existe intersecção entre dois lados não consecutivos, os polígonos são chamados de complexos. Então, aqui a gente vê que os polígonos complexos, nessa segunda imagem, eles em algum momento, o seu segmento de reta, eles se cruzam, né? Já no simples, eles não se cruzam de maneira alguma. Por mais que tenham um formato diferente, eles não se cruzam. Dentro dos polígonos, nós temos o quadrado. E o quadrado, por possuir 4 lados, os quadrados são figuras geométricas classificadas como polígonos. E, além disso, são quadriláteros. Sendo assim, os quadrados possuem as seguintes características. São formados por segmentos de reta. Todos os segmentos de reta são ligados apenas pelas extremidades. São figuras fechadas. Bom, aqui abaixo nessa imagem a gente vê que todos os lados do quadrado são iguais, têm o mesmo valor. Então aqui a gente vê que todos os lados têm o valor de 4 metros, 4 centímetros, independente de qual seja a dimensão desse quadrado. E todos os seus ângulos também são iguais, tá? Aqui a gente vê que todos os ângulos são iguais a 90 graus, ângulo reto, né? A gente também vê esses ângulos retos também no retângulo. E outras coisas do quadrado também, por serem polígonos, os quadrados ainda possuem alguns outros elementos. Lados, segmentos de retas que caracterizam o quadrado, vértices, pontos que se encontram entre dois lados, ângulos internos, os ângulos retos, e as diagonais, segmentos de retas cujas extremidades são dois vértices de um polígono, mas que não são lados. Bom, aqui na imagem a gente vê, né, este pontinho, o pontinho onde se ligam dois segmentos de reta é chamado de vértice. O lado é o nosso segmento de reta. Então, nós temos 4 segmentos de reta. E o ângulo interno de 90 graus, o ângulo reto, aqui, todos os lados deles, todos os vértices temos ângulos internos retos, e as suas diagonais ligadas em uma extremidade à outra, cortando o nosso quadrado em 2 triângulos retângulos. Retângulo. Os retângulos são quadriláteros cujos ângulos medem 90 graus. Um resultado direto disso é que seus lados opostos são paralelos. Para ver isso, basta considerar qualquer um de seus lados como uma reta transversal e observar que ela corta outros 2 lados, formando o mesmo ângulo 90 graus. Como eu havia dito, o retângulo também tem 4 ângulos de 90 graus, porque ele forma um ângulo reto, né? Mas os seus lados, eles não necessariamente têm o mesmo valor, assim como o quadrado. Então, será de 2 em 2. Dois lados iguais e 2 lados iguais, porém diferentes dos outros iguais, né? Aqui a gente vê que o lado maior é igual a 3 e o seu lado menor é igual a 2, perdão. Todo retângulo possui diagonais congruentes, ou seja, iguais, né? O resultado mais direto dessa propriedade é o seguinte: se um paralelogramo possui diagonais congruentes, então ele é um retângulo. Losango. Os losangos são paralelogramos que possuem os 4 lados congruentes. Deste modo,
Todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Este quadrilátero possui a mesma propriedade dos paralelogramos. As diagonais de um losango formam um ângulo reto. Bom, nós vemos na imagem ao lado. Assim, se um paralelogramo possui diagonais perpendiculares, então ele é um losango. Trapézio. Trapézio retângulo. São trapézios que possuem dois ângulos internos com medidas de 90 graus. E aqui a gente vê que ele tem um lado mais inclinado do que o outro. Então, ele não necessariamente é igual ao nosso retângulo, né? Porque se o lado dele não fosse tão inclinado, ele seria um retângulo. Então, a gente tem a base maior, que é essa de baixo, e a base menor, que é a de cima. Notem que ele tem 4 ângulos também. E 2 ângulos deles são iguais a 90 graus, 2 ângulos iguais, e 2 ângulos diferentes. Aqui a gente pode ver que a gente tem um ângulo obtuso e um ângulo agudo, né? Que é menor do que 90 e um maior do que 90. Trapézio isósceles. São os trapézios em que os lados que não são paralelos possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. É possível notar que um trapézio isósceles pode resultar um corte feito em um triângulo isósceles, desde que esse corte descreva uma reta paralela à base desse triângulo. Quando isso é feito, o resultado é outro triângulo isósceles, semelhante ao primeiro, e um trapézio isósceles. As propriedades específicas dos trapézios isósceles são as seguintes: os ângulos da base maior do trapézio isósceles são iguais, as diagonais dos trapézios isósceles são congruentes. Então, a gente vê que aqui a base maior dele, que é aqui embaixo, os dois ângulos dele tem o mesmo valor, né? Já aqui em cima, teria também os mesmos valores, por ser a base menor. Igual a gente vê nessa figura anterior, né? Aqui embaixo, ele tem 63 graus do lado esquerdo e 63 graus do lado direito. E aqui em cima, a mesma coisa, só que os ângulos são iguais em cima, porém são maiores que os de baixo. E aqui a gente vê as duas diagonais cortadas, né, em suas extremidades. Então, os ângulos superiores são de 116 graus do lado esquerdo e também 116 graus do lado direito. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o perímetro, né? Igual a gente viu na aula anterior. O perímetro, como a gente sabe, é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono ou, no caso dos círculos, por meio de uma fórmula, né? A gente viu a formulazinha na aula anterior, mas quando for na aula de círculos, nós vamos relembrar um pouquinho mais. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas de seus lados. É possível usar essa propriedade para todo o polígono, uma vez que os lados dos polígonos são sempre segmentos de reta. E aqui a gente tem um exemplo, né, dessa figura, que diz assim: o perímetro do quadrilátero a seguir, com os lados medidos 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros, possui o perímetro igual a... Então, aqui a gente só basta somar essas informações que a gente tem. 2 mais 3 mais 5 mais 6. Que a gente tem que o perímetro desse polígono é igual a 16 centímetros, tá? Isso funciona para qualquer polígono, seja octógono, quadrado, triângulo, independente do polígono, é a soma de todos os lados, certo? E aqui a gente vê a área do polígono, né? A área de um quadrilátero com ângulos congruentes a 90 graus, que é o caso do quadrado e do retângulo, é dada pela multiplicação de dois lados. Aqui a gente vê o retângulo, né? O lado maior com o lado menor. Aí a gente multiplica o lado maior pelo lado menor. A mesma coisa com o quadrado. Porém, o quadrado, por ter todos os lados iguais, a gente pode elevar ele ao quadrado, né? Lado ao quadrado, lado vezes lado, independente disso. E para calcular também a área do losango, é necessário traçar duas diagonais. Dessa forma, tem-se 4 triângulos retângulos,
com ângulos retos, no caso. Assim, podemos encontrar a área do losango a partir da área de 4 triângulos retângulos ou de 2 retângulos. E aqui a gente tem que a área do triângulo é igual a diagonal, primeira diagonal vezes a segunda diagonal dividido para 2, né? E aqui do lado a gente tem o que cada letrinha significa. D1 igual a diagonal maior, D2 igual a diagonal menor. A igual a área do losango. Aqui na imagem a gente também vê onde seriam as diagonais, né? Nas suas extremidades, ou seja, de assim seria a maior e na horizontal seria a menor diagonal, né? E aqui a gente tem um exercício. Qual a área de um losango que possui a diagonal maior medindo 10 centímetros e a diagonal menor medindo 10 centímetros? Então a gente vai fazer... Pessoal, esse aqui é o exercício, né, sobre a área do losango, que diz o seguinte: qual a área de um losango que possui diagonal maior medindo 10 centímetros e diagonal menor medindo 7? Então aqui a gente tem a formulazinha, né, diagonal maior, diagonal menor dividido por 2. Aqui a gente vai substituir. A gente tem que a nossa área do losango, temos que a nossa diagonal maior mede 10 centímetros, vezes a diagonal menor, que vale 7 centímetros. Tudo isso dividido para 2, certo? Então, a gente tem aqui 10 vezes 7 é igual a 70, dividido para 2, que é um total, que a nossa área do losango é igual a 35 centímetros. Essa é a nossa área, sempre ao quadrado. Temos que a nossa área 35 centímetros ao quadrado. Bom, pessoal, uma coisa que eu esqueci de colocar no vídeo, mas eu estou colocando aqui agora, para a gente também resolver esse exercício, é a soma dos ângulos de um polígono, né? A soma dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre 360 graus. Entretanto, para obter a soma dos ângulos internos de um polígono, é necessário aplicar a seguinte fórmula: SI igual a N-2 vezes 180 graus. Lembra que a gente viu na aula anterior que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus? Pois é, aqui para a gente calcular quantos graus temos dentro de um polígono, a gente utiliza essa formulazinha, sendo que o nosso N aí dessa nossa fórmula é o número de lados do polígono. E aqui abaixo a gente tem o nosso exercício, né? Qual o valor da soma dos ângulos internos de um hexágono convexo? Bom, o hexágono a gente sabe que a gente tem 6 lados, certo? Então a gente vai simplesmente substituir na fórmula, né? SI igual a N-2 vezes 180 graus. Como a gente tem 6 lados, a gente substitui aqui. 6 menos 2 vezes 180 graus. 6 menos 2 é igual a 4 vezes 180. A gente tem aqui que 4 vezes 180, nós temos que SI, a soma dos ângulos internos, é igual a 720 graus, certo? Área e perímetro do trapézio. As fórmulas do trapézio levam em consideração de base maior, base menor, a altura e os lados também. Para calcular a área do trapézio, utilizamos a seguinte fórmula: a área igual a base maior mais base menor, dividido para 2 vezes a altura. Igual aí aqui abaixo nós temos o que cada letrinha significa, né? O A é a área da figura, B, base maior, B minúsculo, base menor e H, a altura. E aqui a gente tem o número das diagonais, né? Como se fosse essa pontinha de cabeça aqui. Pode fazer no seu papel aí na sua casa, mas vamos tentar fazer aqui de cabeça. Para calcular o número das diagonais de um polígono, utiliza-se a seguinte fórmula: D, que é a diagonal, igual a N, que é o número de lados, vezes, entre parênteses, N menos 3, dividido para 2.
Então, aqui abaixo a gente tem um exemplo, né, que a gente vai fazer aqui rapidinho, que é o seguinte: quantas diagonais apresentam um octógono convexo? Ou seja, o octógono temos 8 lados. Então, aqui a gente vai substituir o n por 8. Então, a gente tem aqui, primeiro a gente faz entre parênteses, 8 menos 3, a gente tem que é igual a 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido para 2, a gente tem aí que o número de diagonais do octógono é igual a 20, certo? Bom, pessoal, a aula vai ficando por aqui. Eu estarei disponibilizando alguns exercícios para vocês estarem praticando e para que a gente, no dia da live, resolva eles, certo? São exercícios fáceis, podendo ter aí seu grau de dificuldade aumentado conforme passe um ou dois exercícios, né? Tudo sobre esse assunto aí de polígonos, certo? E a nossa aulinha vai ficando por aqui. Eu espero que tenha dado para entender pelo menos um pouco sobre o que é os polígonos, certo? Então, a gente se vê na próxima aula e um beijo e até mais.